Em japonês, a combinação dos números 5 e 9 soa como Goku. Por isso, o dia 9 de maio se tornou o Goku Day, data para celebrar um dos protagonistas mais icônicos do shounen. Aproveitando esse dia comemorativo, a gente vai falar do homem por trás da criação de Dragon Ball e de outras obras que não se popularizaram tanto no ocidente quanto o anime sobre os Saiyajins, mas que tiveram um grande impacto cultural no Japão. E o retrato omelete desse Goku Day é sobre o Akira Toriyama. Antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e comentar qual o próximo artista você gostaria de ver por aqui. Akira Toriyama nasceu em abril de 1955, na cidade de Nagoya, no Japão. Ainda na infância, ele conheceu algumas das obras que mais iriam influenciar no seu trabalho de mangaka, como Astro Boy, Godzilla, Ultraman e, surpreendentemente, 101 Dálmatas. Vai nele, trovão! Atrás dele! Ele ainda pega esse ladrão de cavalo. A família dele não tinha dinheiro suficiente para comprar todos os mangás que o garoto queria, então ele se divertia criando as próprias ilustrações, muitas delas colocando os dálmatas da Disney no papel. Depois de alguns anos de experiência com desenho, ele enviou uma de suas ilustrações de 101 Dálmatas para o concurso de um estúdio de arte da região onde ele morava e acabou ganhando um prêmio. Segundo o próprio Akira, esse foi o momento que ele descobriu que era divertido fazer arte. Aos 22 anos, Toriyama se matriculou numa escola de ilustração e logo arranjou um emprego numa agência de publicidade de Nagoya, mas ele não se imaginava seguindo no ramo. Então, depois de 3 anos, ele se demitiu para poder ir atrás do seu verdadeiro sonho, o de se tornar um autor de mangás. Toriyama ficou 1 ano desempregado, morando na casa dos pais, e sua primeira oportunidade de se tornar um mangaka surgiu em 1978, quando ele participou de um concurso da Shonen Jump, que tinha premiação em dinheiro. Ele não ganhou o prêmio, mas teve um resultado melhor ainda. O até então editor da revista, Kazuhiko Torishima, ficou impressionado com o trabalho de Toriyama e o contratou para escrever mangás de volume único, os one-shots. No mesmo ano, ele lançou Wonder Island, uma comédia em que um ex-piloto kamikaze tenta fugir de uma ilha onde ele está preso com um elenco absurdo de personagens. A obra garantiu uma sequência, Wonder Island 2, mas nenhuma das duas chamou muita atenção entre o público. Torishima queria que o seu novo contratado escrevesse uma história com protagonista feminina. Toriyama não gostava muito da ideia, mas ele escreveu mesmo assim. O resultado foi o one-shot Tomato Girl Detective, que fez sucesso moderado, mas suficiente para renovar a motivação do autor, que estava frustrado com o resultado de suas 2 primeiras publicações. Tomato abriu as portas para o primeiro mangá de Toriyama que virou série, Dr. Slump, que também foi o seu primeiro grande sucesso. Inicialmente, a história iria focar no Dr. Senbei Norimaki, o Dr. Slump do título, e mostraria alguma de suas criações robóticas no papel de personagens coadjuvantes, como Arali, uma garota robô muito forte e igualmente ingênua. Por sugestão do Torishima, esses planos acabaram mudando. O editor gostava muito das personagens femininas do Toriyama e achava que a série precisava ser focada na Arali, e não no Dr. Senbei. Foi difícil convencer o autor, já que o público-alvo da Weekly Jump são garotos, e ele acreditava que um mangá focado numa personagem feminina não faria sucesso. No fim das contas, ele cedeu, mas bateu o pé para manter o título de Dr. Slump. O mangá cômico estreou em 1980 e no ano seguinte já ganhou uma adaptação em anime pelas mãos do estúdio Toei Animation. Dr. Slump se tornou um fenômeno cultural e teve 35 milhões de cópias vendidas no Japão, durando entre 1980 e 1983. Já o anime foi transmitido até 1986, rendendo um remake no final dos anos 90. Esse sucesso todo fez com que Toriyama se tornasse famoso, bem-sucedido e, claro, conseguisse sair da casa dos pais. A colaboração de Toriyama com Torishima é um dos grandes fatores para o sucesso do mangá. Além da sugestão acertada de ter Arali como protagonista, o editor também fazia sugestões criativas em muitos dos capítulos. Uma delas foi quando Akira teve a ideia de introduzir um cientista louco na história, mas Torishima achou o personagem fraco e pediu para o autor pensar em alguém que ele odiasse, para usar essa pessoa como parâmetro numa reformulação do personagem. Toriyama decidiu desenhar o vilão como uma caricatura do editor e o batizou de Dr. Mashirito, que
que é Torishima, mas com as sílabas invertidas. Mesmo com essa brincadeira, a parceria dos dois continuou firme e forte. O editor diz que sua única reação foi torcer para que o personagem fosse um fracasso e que não tivesse que aparecer em outras edições. Mas não foi isso que aconteceu não, os fãs adoraram o Dr. Mashirito e ele retornou em diferentes momentos do mangá. Outro personagem relevante de Dr. Slump era o próprio Akira Toriyama, que aparecia fazendo comentários metalinguísticos, mais ou menos como a gente aqui no Brasil vê o Maurício de Souza dando as caras nos gibis da Turma da Mônica, sabe? Tipo isso. Por volta do volume 18, o personagem de Toriyama aparece na história avisando aos personagens que o mangá estava chegando no seu 5º ano e ele já estava ficando sem ideias do que escrever. Ele sentia que Dr. Slump já tinha rendido o que deveria e estava na hora de encerrar o mangá. Na verdade, ele já dizia isso 6 meses após a estreia da série, mas a Weekly Jump não queria finalizar tão cedo um de seus maiores sucessos. Então a revista conseguiu convencê-lo a continuar escrevendo por mais um tempo, até que Toriyama se esgotou de vez. O editor-chefe da revista disse que ele poderia encerrar o mangá desde que ele sugerisse uma nova ideia com potencial de sucesso. Ele aceitou o desafio, mas enquanto pensava em novas ideias ao lado de Torishima, o autor teve que continuar fazendo Dr. Slump. Antes, ele tinha 7 dias para produzir o mangá. Mas agora ele tinha que escrever as histórias de Arale e companhia em 5 dias, enquanto usava os outros 2 para desenvolver um novo projeto. Toriyama era muito criativo, mas o processo demorou mais do que o esperado. Parecia que nenhuma ideia era boa o suficiente para fazer sucesso. Até que, por acaso, Torishima descobriu que o mangaka tinha o hábito de desenhar enquanto assistia filmes na televisão. E o mais interessante não era nem isso, mas sim que os filmes que ele assistia geralmente eram de artes marciais, especialmente Kung Fu. Toriyama era um grande fã do Jack Chan e foi muito influenciado pela mistura de ação e comédia de O Mestre Invencível e outros longas do ator. Depois de descobrir isso, Torishima deu uma sugestão muito simples, mas que teve um impacto gigante na indústria dos mangás. Ele disse que o próximo projeto de Toriyama deveria ser sobre Kung Fu. Dessa sugestão nasceu uma one-shot de 13 páginas chamada Dragon Boy, sobre um garoto que treinava artes marciais e tinha asas de dragão. Vários elementos e identidades visuais dessa história foram reaproveitados no projeto que Toriyama criaria para substituir Dr. Slump na Weekly Jump. No dia 3 de dezembro de 1984, Dragon Ball fazia sua estreia na revista. Vamos conquistar as esferas do dragão, levar pra luta a garra de um vencedor. Além dos filmes do Jack Chan, o mangaka também encontrou uma de suas maiores inspirações na literatura chinesa. Jornada para o Oeste é um dos livros mais importantes para a cultura chinesa e tem diversos elementos fantasiosos que serviram de inspiração para Dragon Ball, como uma nuvem voadora, um bastão que se alonga e um poderoso macaco chamado Sun Wukong, ou em japonês, Son Goku. No começo do projeto, a narrativa seria muito próxima de Jornada para o Oeste, mas Toriyama foi afinando a estética e narrativa do mangá até ele seguir um caminho bastante original, misturando filmes de ficção científica, faroeste e diversas referências à cultura pop, como Star Wars e Superman. Mas o ingrediente principal nessa mistura que Akira Toriyama estava fazendo era, obviamente, Akira Toriyama. A experiência com comédia que o autor tinha acumulado é um dos grandes trunfos de Dragon Ball. E isso não só diz respeito ao fato de que a série estava cheia de personagens e momentos muito divertidos, mas o autor também tinha uma espécie de reverência e desapego que são muito mais frequentes nos mangás cômicos do que nos de ação e aventura. Por exemplo, quando questionado sobre por que o mundo de Dragon Ball é tão diferente do nosso, a justificativa de Toriyama é que ele simplesmente achava chato desenhar o mundo como ele é. Ele diz, abre aspas, desenhar o mundo real requer uma tonelada de materiais de referência, porque é horrível se você faz algo errado. Mesmo para desenhar um carro, você primeiro precisa de material de pesquisa, e eu odeio isso, é muito cansativo. Por isso que Dragon Ball acabou tendo uma versão peculiar do mundo. A história do mangá começa como um road movie, ou uma narrativa de viagem, mas depois de algumas edições, Dragon Ball começou a cair no ranking dos mangás preferidos dos leitores da Weekly Jump. Então, Toriyama e Torishima tentaram identificar o que estava de errado e fazer algumas mudanças. Para eles, o grande problema era o Goku. O protagonista não era interessante o suficiente e os leitores da revista não admiravam o personagem. Eles decidiram que, para resolver esse problema, o protagonista tinha que ir ficando gradualmente mais forte, e os arcos seguintes foram pensados para mostrar como ele tinha evoluído desde o começo do mangá. A ideia deu certo.
Dragon Ball voltou a subir no ranking, ganhou um anime próprio em 1986 e de repente se tornou o carro-chefe da Weekly Jump. E ajudou, lógico, a revista a chegar no seu pico de vendas, com mais de 6,5 milhões de unidades circulando pelo Japão toda semana. Que legal, Goku! Você foi muito bem! Maravilha, Goku! Meus parabéns! Obrigada, amigo! Torishima não era o único colaborador importante de Akira. Ele podia também contar com uma mangaka muito talentosa sempre que precisava de ajuda, sua própria esposa. Nachi Mikami e Toriyama se casaram em 1982 e tiveram 2 filhos. Ela sempre ajudou na carreira do esposo, já que a própria também era uma autora de mangás. Uma das colaborações mais importantes de Mikami foi quando ela sugeriu um dos nomes mais icônicos de Dragon Ball. Quando Toriyama estava precisando nomear um poder, ela lembrou de uma viagem que o casal fez ao Havaí, onde visitaram a estátua de um rei. Mikami sugeriu batizar o ataque inspirado no nome do rei havaiano Kamehameha I. Toriyama conseguiu ficar mais tempo sem se cansar em Dragon Ball do que em Dr. Slump. Até porque, pra ser justo, ele estava ganhando bem mais. Claro, se dependesse só do autor, Dragon Ball teria acabado muito cedo e a Weekly Jump fazia de tudo para que ele continuasse escrevendo. Mas em um momento do mangá, houve uma grande mudança na narrativa, praticamente começando uma nova história do zero. Toriyama queria mudar o design do protagonista, porque no decorrer do tempo o mangá passou a focar mais em ação e era muito difícil desenhar o pequeno corpo de Goku de forma que fizesse sentido em lutas contra inimigos altos. A Weekly Jump ficou bastante receosa de aprovar essa mudança, porque era muito raro de se ver algo do tipo nos mangás, e talvez as crianças que liam Dragon Ball parassem de se identificar quando o personagem se tornasse um adulto. A tática de Akira para situações onde ele discordava fortemente dos editores era enviar a edição seguinte do mangá em cima do prazo de entrega, porque aí não ia sobrar tempo mesmo para possíveis sugestões de correção. Espertinho, né? E esse foi o caso da mudança na idade e no design do Goku, e a Weekly Jump não teve escolha se não confiar no mangaka. Nessa nova fase, ele incluiu toda uma história de origem para o Goku, introduziu uma horda de personagens inéditos e criou novas habilidades, como fusões e transformações. Quando o anime alcançou essa fase do mangá, eles pediram opinião de Toriyama para um novo título, e ele sugeriu Dragon Ball Z. O céu resplandece ao meu redor, ao meu redor. Mar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim. A ideia do Z no título é porque a última letra do alfabeto seria um bom indício de que depois dessa parte da história não haveria mais nada. Mas, como todo mundo bem sabe, o estúdio deu sequência com a série GT, que só teve participação do Toriyama no design dos personagens. Toriyama dizia não ter nenhum planejamento de como a história iria se desenrolar. Ele só criava o enredo à medida que ia escrevendo, então alguns elementos mais importantes da história têm significados muito mais simples do que os fãs imaginam. Por exemplo, a transformação de Super Saiyajin foi criada só para poupar trabalho pro assistente de Akira, que tinha que colorir o cabelo do protagonista de preto página por página. Em determinado momento da história, Toriyama estava se sentindo esgotado. Ele disse que fez tudo o que conseguiu imaginar na saga do Freeza, então foi muito difícil criar uma batalha melhor do que aquela na saga seguinte, e foi aí que ele percebeu que logo teria que finalizar a história. Dragon Ball terminou em 1995, depois de 11 anos de publicação, totalizando mais de 8.000 páginas escritas nesse período. Mais de 8.000? Isso deve ser um engano, esse aparelho deve estar quebrado! Dragon Ball se tornou um dos mangás mais influentes entre os shonens, estabelecendo elementos narrativos que se tornaram clichês do gênero. Mas, além do sucesso no Japão, a obra também foi uma das grandes responsáveis por popularizar os animes em diversos países do Ocidente, que até então achavam esse tipo de obra muito infantilizada. Toriyama ainda fez vários one-shots em paralelo às suas obras de séries e continuou atuando como mangaka durante as décadas seguintes, mas seus únicos trabalhos que podem rivalizar com Dr. Slump e Dragon Ball no quesito de importância são obras de outra mídia, o videogame. O desenvolvedor de jogos Yuji Horii também trabalhava como escritor para Weekly Jump nos anos 1980. Ele já era fã do trabalho do Toriyama e a recíproca era verdadeira, porque o criador de Dragon Ball já tinha jogado e ficado viciado em Portopia, um dos primeiros jogos de Horii.
Mas, mesmo sendo colegas de trabalho e se admirando mutuamente, os dois não se conheciam de fato. Foi o Torishima, que também era editor de Rory, que disse para o desenvolvedor que Akira queria trabalhar em um jogo. Toriyama não se lembra de ter dito isso e muita gente especula que o Torishima inventou essa informação para aproximar os dois. Mas de qualquer forma, funcionou. Juntos, eles criaram um dos maiores fenômenos dos videogames no Japão, Dragon Quest. Toriyama criou o design das capas, personagens e monstros do jogo, trabalhando em todos os títulos da franquia nos últimos 25 anos. E esse foi só um dos trabalhos dele nos videogames, porque Toriyama também fez as ilustrações de Chrono Trigger e do jogo de luta Tobal. Além dos mangás e videogames, ele passou muitos anos fazendo trabalhos para os mais diferentes fins, como ilustrações para capas de álbuns e pôsteres de filmes e criando o design de um carro elétrico para um passageiro só. Um outro trabalho de Toriyama envolvendo automobilismo foi quando a Weekly Jump patrocinou a McLaren na Fórmula 1 e o autor de Dragon Ball conheceu Ayrton Senna, de quem ele era fã e chegou até a fazer desenhos temáticos com Goku e companhia em volta do carro número 27 do piloto. Rolês aleatórios. Depois de quase 2 décadas longe de Dragon Ball, o mangaka voltou a trabalhar com a saga em 2013, escrevendo os filmes A Batalha dos Deuses e O Renascimento de Frieza, e também uma nova série, Dragon Ball Super, onde rolou até um crossover ali entre as duas principais obras de Toriyama. Conhece ela? Quem é você mesmo? Todas essas novas interações da franquia provam que a paixão dos fãs continua viva, e talvez mais forte do que nunca, já que agora boa parte do público do anime também é formada por adultos, e a preocupação que Akira tinha do público não se identificar com o Goku mais velho já nem cabe mais. Akira Toriyama é um dos mangakas mais influentes da história, seja escrevendo humor, ajudando a definir a estética dos JRPGs ou ditando o futuro dos shounens. Conta aí nos comentários, você já leu ou assistiu aos outros trabalhos de Toriyama além de Dragon Ball? Se você é fã de comédia, quem sabe esse retrato não te incentiva a dar uma chance pro clássico Dr. Slump. Aproveita também e conta pra gente qual o seu momento preferido, mais marcante pra você de Dragon Ball. E aproveita e curte o nosso vídeo, clica no sininho e assina o canal. A gente se vê na próxima. Tchau!